Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento. Pregão aí desta quinta-feira, dia 20 de janeiro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e hoje vou acompanhar vocês nessa análise de fechamento, comentar aí sobre o Ibovespa, sobre alguns ativos que se destacaram positivamente e mais uma vez gravando aqui com o Ibovespa fechando em alta. Ontem fechou em alta também, fui ameaçado, tive que deixar ali o Dalton gravar, então por isso que acabou subindo. Mas brincadeiras à parte, vou rodar aqui a vinheta, você deixa aí seu like, seu joinha, comenta nesse vídeo também para acompanhar aqui todo o nosso trabalho no canal. Agora sim, o Ibovespa na tela, fiquei tão emocionado ali que errei 3 vezes o botão da vinheta. Mas agora deu certo. Antes de iniciarmos, esses serão os ativos analisados: Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, GGBR4, Alço 3, Unip 6, BPAC 11, B3 SA3, Embri 3, BID 11, LWSA3 e MSFT 34, Microsoft, a nossa BDR de hoje. Então vou retirar aqui esses ativos da tela para que a gente possa dar início. Então, falando aí primeiramente do Ibovespa, 1% de alta no dia de hoje, dando continuidade no movimento de alta, superando a máxima do pregão de ontem, ponto positivo, superando inclusive a máxima deste topo anterior aqui na casa dos 109.492 pontos, que também significa a superação deste topo aqui do gráfico semanal. Então, expectativa muito positiva aí para o Ibovespa, pressão compradora aí realmente presente neste momento, expectativa de poder ter continuidade no movimento pelo gráfico diário, pelo gráfico semanal também. Enfim, até comentei ali no radar do mercado de hoje que essa superação era muito boa e a confirmação de um fechamento acima dessa máxima seria ainda melhor. Por quê? Porque este foi o ponto máximo que os compradores conseguiram atingir no pregão no dia de ontem. Então, se no dia de hoje conseguisse superar essa máxima e ainda se manter acima dela, significaria uma força representativa aqui no curto prazo do Ibovespa. Então, o maior fechamento, inclusive, de toda essa região aqui dos 108 mil pontos. Então, realmente bem relevante aqui o Ibovespa. Expectativa de poder ainda apresentar algo mais para cima no decorrer dos próximos pregões. Poder caminhar ali em direção à região de resistência dos 110 mil pontos. Esse patamar aqui de resistência um pouquinho mais acima de fundos anteriores também é essa região aqui, perdão, descendo um pouquinho mais, essa região aqui de resistência lá do gráfico semanal, um fundo anterior lá de fevereiro, março do ano passado também. Então, um nível aí de resistência que tem pela frente o Ibovespa, que pode apresentar alguma correçãozinha também no curto prazo, um pouquinho mais para frente, quem sabe na semana que vem. Falando agora do mini índice, neste momento aí no leilão de fechamento, também superando aqui a máxima do pregão de ontem, confirmando um fechamento acima da máxima. Gráfico de 60 minutos a gente consegue ver aí que abriu dando sequência no movimento de alta. Na verdade, abriu aqui dentro desse gap de alta, já confirmando 2 sinalizações positivas. A primeira delas foi a sinalização de fundo e a segunda, já com essa abertura, a confirmação de um pivô. Então abriu, voltou no mesmo candle para fechar a região do gap e deu sequência no movimento de alta no decorrer do pregão. Nas últimas horas cedeu ali algo natural aqui depois desse movimento de alta, gerando uma correção em direção à região da média móvel de 13 períodos. Então, se amanhã já abrir gerando sinalização de alta, sinalização de fundo ascendente, abre possibilidade de compra, tentando pegar aí a continuidade do movimento de alta a favor da tendência de alta também aqui no gráfico de 60 minutos. Então, gerou sinalização de alta, abre possibilidade de compra. Caso contrário, já abre aqui perdendo aqui essa mínima, ficaria um pouquinho mais voltado então tentar buscar algo em relação à operação na ponta vendedora, em direção ali à região dos 109.130 pontos. Então seria basicamente aqui no gráfico de 10 minutos, o mini índice testar aqui essa região de resistência, não conseguir confirmar um fechamento acima dela, gerar uma nova sinalização baixista e confirmar aqui um novo pivôzinho de baixa, perdendo esta mínima especificamente dos 109.595 pontos. Seria muito bom se confirmasse aqui uma sinalização negativa antes de já perder de fato essa região. Caso contrário, perdeu aqui essa região, também seria uma possibilidade aí de venda, tentando pegar o que? Essa lateralização anterior que eu mencionei lá do gráfico
de 60 minutos. Testou aquela região, gerou sinal de alta, possibilidade de compra. Testou a região, furou o mesmo patamar e gerou novo sinal de baixa, abaixo desse mesmo patamar, possibilidade de venda mais uma vez aí no mini índice. De qualquer forma, para o gráfico de 10 minutos, essa aspiração aí seria a aspiração do gráfico de 60, possibilitando a compra, e para uma confirmação um pouquinho melhor, sinalização de fundo ascendente acima da média móvel seria ideal aí também, para continuar operando na ponta compradora. Falando um pouquinho do dólar agora, gráfico diário 0,41% de queda, vindo aqui, deixa eu só, agora sim, vindo aqui para testar essa região de fundo anterior que eu havia mencionado aí, deixa eu só confirmar com uma coisa aqui, gráfico diário, perfeito. Então, vindo aqui para testar essa região de fundo anterior que eu havia mencionado aí no radar da semana, no decorrer dessa semana, que a maior probabilidade era de poder vir testar essa região ali nos 5.413. De fato, aí deu sequência no movimento. Ontem pancada para baixo, hoje aí dando continuidade. Ainda não fechou o dólar. No gráfico de 60 minutos a gente consegue ver que abriu dando sequência no movimento, esticou, gerou uma sinalização de alta, repique do preço em direção à média móvel e já está devolvendo. Então, se amanhã no pregão, logo na abertura, gerar nova sinalização de topo descendente em cima dessa região de resistência, abre possibilidade de venda, logo nessa perda de mínima, por enquanto a mínima nos 5.430 e 50. Então, perdeu aqui essa mínima gerando um novo sinal de topo descendente, abre possibilidade de venda, tentando buscar a região deste fundo em 5, no fechamento, na realidade, 5.401 e 50. O gráfico de 10 minutos seria basicamente, então, já perder primeiramente essa mínima aqui, depois já essa mínima deste fundo, anulando aqui essa tendência de alta que agora está sendo bem enfraquecida por conta de voltar bastante bem próximo dessa região de fundo. Então, gerar essa perda de mínima aumenta a chance de anular aqui esse fundo que havia sido apresentado e de poder buscar os níveis mais abaixo que eu mencionei anteriormente. Qualquer sinalização de topo descendente batendo na região de resistência, como por exemplo a média móvel ou ainda lateralização anterior, abre possibilidade de venda. Testou aqui a região do fundo, lateralizou e confirmou um novo pivô de baixa, também outra possibilidade de venda. Terceira possibilidade de venda, furou essa região de fundo, voltou, testou 5.400 e gerou sinal de topo descendente, mais uma possibilidade de venda. Para compra, o mais interessante seria, aqui seria bem arrojado por conta da região que se encontra ali no gráfico de 60 minutos, mas daria para arriscar uma operação na ponta compradora, numa sinalização de fundo ascendente, stop posicionado abaixo do fundo, tentando pegar aí a continuidade pelo gráfico de 10 minutos. Só tomaria cuidado, porque realmente se gerar esse fundo, pode acontecer de reverter, então já romper essa mínima e dar sequência no movimento de baixo. Por isso o stop aí posicionado. Para uma compra um pouquinho mais, com viés um pouquinho melhor aí, seria um novo sinal de alta acima da média móvel, depois de romper aqui a máxima desse topo em 5.456. Então bem detalhado aqui as possíveis operações para a sessão de amanhã pelo gráfico de 10 minutos. Falando agora de Petrobras. No dia de hoje, 0,73% de alta. Comentei ali no radar do mercado que dentro de um processo de lateralização aqui, de correção no tempo, se aproximando aí então a média móvel do preço. Então pode aqui ainda ter mais um pregão dentro desse movimento mais lateral, que significaria uma correção depois desse longo movimento de alta, depois dessa semana de forte alta também, ter um candle de definição aqui, com a maior probabilidade de poder dar continuidade na semana que vem. Então, ter aí mais um candle dentro desse movimento lateral na sessão de amanhã, com a expectativa de poder gerar um novo movimento de alta na semana que vem. Então, basicamente aí, para quem ainda está posicionado depois desse movimento de alta na ponta compradora numa operação de curto prazo, stop abaixo dessa mínima seria o ideal, R$ 30,96. Perdeu aqui essa mínima, aumenta a probabilidade de poder vir de fato testar a região da média móvel, antes de gerar algum sinal positivo novamente. Falando agora de Vale, no dia de hoje 1,7% de queda, vindo aqui para fechar a região do gap, que se encontrava ali na região dos R$ 86,88, então gerando aí uma sinalização de saída para quem reposicionou o stop abaixo da mínima de ontem. Eu comentei também no radar do mercado de hoje que eu ainda posicionaria meu stop abaixo da mínima deste candle de alta, então abaixo ali dos R$ 84,48. Por que disso? Porque o semanal ainda está dentro de um movimento de alta. Então, mesmo recuando um pouquinho aqui pelo gráfico diário, ainda existe a expectativa de poder continuar na sequência. Por conta desse movimento que
agora não está mais tão limpo assim de ter superação de máxima, depois perda de mínima, logo dentro do movimento, né? Então o ativo ele dá sequência no movimento de alta, mas de maneira mais mastigada. Ele supera a máxima, perde mínima, vai dar sequência. Então ele continua dentro do movimento de alta, mas de uma maneira mais difícil de se levar quando você reposiciona seu stop. Então por isso ali a recomendação de ter mantido aqui o stop abaixo deste candle de alta. Então, para quem ali assistiu o radar do mercado no dia de hoje, conseguiu ainda ficar dentro da operação mesmo com esse dia de queda aqui. E basicamente já próximo aqui da entrada também, que foi a sinalização de alta, sinalização de fundo, leve fundo ascendente que foi apresentada aí no curto prazo. Falando agora de GGBR4, uma recomendação de compra que nós enviamos lá dentro do aplicativo na terça-feira, nessa superação de máxima. Ontem deu continuidade, no dia de hoje perdendo aqui a mínima do candle de ontem, vindo para fechar também a região do gap. Então enfraquecendo um pouquinho mais essa expectativa de já poder dar sequência no movimento de alta por conta dessa perda de mínima. Ainda assim, estamos com o stop bem posicionado, então caso seja acionado o stop da operação, nós traremos aqui o resultado para vocês. Falando agora de Alço 3, essa sim estopou a nossa operação no dia de hoje. Havíamos recomendado uma venda nessa sinalização de topo descendente. No dia seguinte, ela simplesmente aqui reverteu a sinalização de topo e no dia de hoje estopou aqui a nossa operação. Vou colocar para vocês na tela o resultado. Então foi Alço 3, recomendação de venda. A operação deu 5,27% de prejuízo, sobre o capital foi menos 0,5% sobre o capital total. Então, essa operação aí sendo encerrada no pregão de hoje. Então, retirando aqui o papel, então, trazendo aí realmente para todos vocês, mesmo quando tem ganho ou perda, a gente traz sempre tudo aqui para todos vocês com muita clareza, sem esconder nada de ninguém. Falando agora de Unip 6. Unip 6 que também é uma recomendação de venda passada lá dentro do aplicativo DV Invest, nesta perda de mínima, ainda com dificuldade de dar sequência no movimento de baixa, dentro de um processo aqui de lateralização, mas o stop está bem posicionado, a expectativa ainda é de poder ter um novo movimento de baixa depois dessa lateralização que vem sendo apresentada. Então, ficamos ainda posicionados neste papel na ponta vendedora. Falando agora de BPAC 11, que se destacou positivamente na sessão de hoje, subindo 7,24%, confirmando aqui um novo pivôzinho de alta, depois de uma correção mais lateral, dando essa pancada aqui para cima, se aproximando cada vez mais da região de resistência um pouquinho mais acima, dos 22,50, pelo gráfico semanal. Deixa eu só ajustar aqui. Pelo gráfico semanal, gerando sinalização de alta para um perfil mais arrojado, aí, abrindo possibilidade de compra, stop posicionado aqui abaixo da mínima do fundo, dos R$ 18,03. E por que um perfil arrojado? Porque a tendência aqui é de baixa, então contra a tendência aí é uma operação mais arrojada. Tem o nível de resistência pela frente que é a média móvel nos 22,65, tem também essa região de topo nos 22,78, então aquele mesmo nível de preço que eu mencionei ali do gráfico diário. Então tem uma faixa aqui de resistência já pela frente, por conta disso a operação mais arrojada. Qual seria uma possibilidade de compra de curto prazo mais interessante? Sinalização de alta acima dessa região de topo mencionada, que seria uma sinalização de alta também dando sequência no gráfico semanal. Essa sinalização de alta pelo gráfico diário aumentaria a expectativa de ter uma possível reversão ali pelo gráfico semanal. Então seria essa uma possibilidade aqui de compra de swing trade para quem está de fora aí do papel, não pegou essa entrada aqui mais arrojada. Falando agora de B3SA3, que também se destacou muito bem na sessão de hoje, 8,08% de alta, superando aqui mais uma máxima de um topo anterior, que é aqui essa máxima deste topo lá do gráfico semanal. Então segunda semana consecutiva de forte alta, primeira semana aqui gerando 8,72% de alta, essa semana mais 8,43%, então relevante aqui a força compradora no papel, apresentando uma possível reversão de movimento aqui de tendência no gráfico de semanal, o gráfico diário também já estabelecendo aí uma tendência de alta por conta desse movimento mais longo, com força aí na ponta compradora. Vale ressaltar também que o gráfico mensal, deixa eu só ver se eu estou com ajuste aqui. Agora sim. Vale ressaltar aqui também que o gráfico, vou ajustar de novo, que o gráfico mensal gerou sinalização de alta. Então, primeiramente veio aqui, perdeu uma mínima e aí superou aqui essa máxima. Então, abrindo possibilidade de compra também no longo prazo, no médio a longo prazo, tentando pegar aí alguma
algum recuo, algum repique do preço um pouquinho mais forte, podendo vir testar aqui essa região de lateralização ou ainda essa região de fundo um pouquinho mais acima, nos 14,49, e o fundo ali nos R$ 15,83. De qualquer forma, força aí relevante para quem estiver posicionado no curto prazo, já vale a pena aí reposicionar o stop abaixo da mínima de hoje dos R$ 12,28. Para uma operação de compra no semanal, teria que aguardar o fechamento dessa semana. Uma nova aspiração de máxima na semana que vem abriria a possibilidade de compra, stop posicionado abaixo da mínima dessa mesma semana, de R$ 12,04 também. Falando agora de Embraer. No dia de hoje, a Embraer apresentou 2,14% de alta, ocorreu aqui uma sinalização positiva, sinalização de fundo, que abriria a possibilidade de compra aí para tentar pegar um repique do preço em direção à região da média móvel de 13 períodos, mas acabou cedendo bastante aí durante a sessão, então chegou a oscilar, gerou a sinalização positiva, mas acabou cedendo. Se alguém abriu aqui essa compra, stop posicionado abaixo da mínima do fundo apresentado, em R$ 20,55. Eu comentei também lá no radar do mercado de hoje que a expectativa ainda é de poder vir testar aqui essa região. Quando eu mencionei, ainda não havia gerado essa sinalização de fundo, tá? Mas ainda fica a expectativa de poder vir realmente fechar essa região do gap. Por que disso? Porque mesmo gerando esse sinal, não confirmou ali a força realmente da presença compradora. Chegou a ceder, devolver bastante aí do movimento de alta. Então, chegou ali basicamente na máxima do dia a apresentar quase 5% de alta, vindo a fechar aí com esses 2,14%. Então, caso perca aqui essa mínima, para quem abriu compra, sinalização de saída. Testou aqui essa região, fechando a região do gap ali nos R$ 20,10. Então fechou aqui a região do gap, gerou um novo sinal de alta, abre possibilidade de compra, também para um perfil mais arrojado, mas agora mais distante da região da média móvel, podendo ter um recuo do preço, um repique do preço em direção à média, com um pouquinho mais de relação risco-retorno mais favorável para a operação. Então tem um espaço aí para poder caminhar no preço. Então ficar de olho aí para quem abriu a compra. Próximo papel, BID11, que subiu 13,16% na sessão de hoje. Muitos papéis subiram fortes hoje, gerando sinalização positiva, sinalização de fundo, abrindo possibilidade de compra contra a tendência, então para um perfil mais arrojado, com menos capital. Pontos positivos, além de gerar a sinalização de fundo, foi relevante de confirmar já um fechamento acima da região da média móvel, já bem próximo dessa região de topo anterior aqui também. Então, bem relevante aí o papel. Seria muito bom se desse continuidade aqui no movimento de alta, anulando aqui a tendência de baixa nessa superação de máxima dos R$ 27,12, que seria basicamente o papel gerar um novo sinal de alta pelo gráfico semanal. Então, abrindo aí possibilidade de compra também contra a tendência, tentando pegar um repique do preço pelo gráfico semanal em direção à média móvel de 13 períodos. Então, vale ficar de olho aí que pode abrir possibilidade de compra pelo semanal. No gráfico diário, já andou muito, né? 13,16% de alta depois dessa sinalização positiva. Então, o ideal seria aguardar aqui uma correção acima da média móvel, seguido de um novo sinalzinho positivo, para poder abrir a possibilidade de compra com uma melhor relação risco-retorno. Falando agora de LWSA3, Local Web, que na sessão de ontem havia apresentado aqui um sinal de alta, abrindo possibilidade de compra, com stop também abaixo do fundo, compra também arrojada contra a tendência. Na sessão de hoje chegou ali a subir basicamente 8,6% e acabou cedendo também. Então, ainda ficaria com o meu stop posicionado aqui abaixo da mínima do fundo, em R$ 7,67, mas sabendo que se perder aqui essa mínima do candle de hoje a partir de amanhã, já enfraquece a expectativa de poder ter algum movimento de alta mais relevante. Então, precisa não perder aqui a mínima em R$ 8,53. Pelo contrário, inclusive confirmar um fechamento acima da média móvel já traria um viés mais positivo novamente aqui para a operação. De qualquer forma, perdeu a mínima do fundo, sinalização de saída da ponta compradora. Por fim, Microsoft, nossa BDR de hoje, que continua dentro de uma tendência de baixa aqui no curto prazo, esticando bastante aqui agora o movimento de queda, inclusive vindo testar aqui essa região de topo anterior lá do gráfico semanal em R$ 68,66. Se a gente tirar aqui o zoom do gráfico diário, a gente consegue ver ali exatamente essa região que foi testada no dia de hoje. Então, se tiver mais um candle aqui de indefinição na sessão de amanhã, um candle bem próximo aqui da mínima do fundo, e na segunda-feira gerar uma sinalização de alta, sinalização de fundo,
abre possibilidade de compra contra a tendência, tentando pegar aí um repique do preço em direção à média móvel, ou ainda pode até ultrapassar um pouquinho mais, vir testar alguma região de topo um pouco mais acima, ou até mesmo esse fundo acima ali dos R$ 74,60 basicamente. Por quê? Porque tem espaço também pelo gráfico semanal de poder ter algum movimento de alta aqui em direção à média móvel de 13 períodos também. Então, abriria a possibilidade de compra lá na segunda-feira. Então, ficar de olho aqui no candle de amanhã. Fez algum candle próximo da mínima ou até mesmo mesmo a mínima desse candle de amanhã, bem próxima dessa de hoje, gerou sinalzinho de alta na segunda, abre possibilidade de compra contra a tendência aí, tentando pegar algum repique do preço. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado aí pela confiança no nosso trabalho mais uma vez. E a gente se vê amanhã, mais uma vez aqui no canal, no Radar do Mercado, na análise de fechamento. Um grande abraço a todos vocês e uma excelente noite.